8h07, atenção, vamos receber o nosso advogado, o doutor Gustavo Fontes. Seja bem-vindo. Como é que você vai, meu querido? Muito bem. Tudo em paz, tranquilo? Tudo bom. Vamos trabalhar, doutor Gustavo. Olha aqui, a primeira pergunta. Vamos ali, coloca na tela pra gente, para que o nosso doutor Gustavo possa nos contar aqui a respeito desse esclarecimento da Laiane Caroline. Doutor Gustavo, ela é daqui, da capital. Não consegui pagar o valor total da fatura do meu cartão este mês. Houve um parcelamento automático das prestações. Eu sou obrigado a concordar com isso, doutor Gustavo, ou eu posso cancelar? Bom, Sérgio, bom dia. Bom dia, obrigado querido. pelo convite. Olha, essa situação aqui, ela remete a uma resolução feita pelo Banco Central, tem mais ou menos uns 2 anos. Sim. Foi na tentativa justamente de reduzir os juros, que são muito altos, do cheque especial. O que acontece? Como ela mesma falou, não conseguiu pagar por algum motivo a fatura do cartão, e qual seria o natural? Provavelmente essa dívida do cartão não paga iria para o cheque especial para os juros de mais de 300% ao ano. Deus é pai. Nossa Senhora. Isso. E aí, tentando reduzir isso, o Banco Central determinou que nessa situação as instituições financeiras deveriam parcelar essa dívida. Tá. É claro que mesmo no parcelamento tem juros, mas são muito inferiores ao cheque especial. De qualquer modo, esse parcelamento é obrigatório para a instituição que está fazendo, ela tem que fazer, Tá. mas não para o consumidor. Quer dizer o seguinte, se a Laiane, por acaso, tiver condições de ir lá renegociar essa dívida de um outro jeito, ou mesmo de pagar a dívida à vista, por exemplo, Me ela pode parece que pagar. é isso, que ela quer pagar à vista, Pronto. talvez. Se ela tem um valor para pagar, ela vai lá na instituição e paga sem problema algum. Ela não está obrigada a esperar o parcelamento. Inclusive, se ela vai pagar à vista, ela pode ter o desconto, ela vai ter o desconto dos juros que incidiriam sobre as parcelas seguintes. Sim. Ah, então é muito interessante entender isso. Na verdade, o cartão quis até facilitar a vida dela. Num primeiro nem momento. o cartão, o Banco Central determinou Banco Central. isso para os cartões, para as instituições É uma financeiras. determinação, mas há essa Isso. flexibilidade de negociação. Sem dúvida, se ela tem condições de ir lá ou negociar ou pagar à vista, melhor ainda, ela vai lá e paga e não precisa pagar os juros do parcelamento. É bom entender até, doutor, vamos para a próxima, mas assim, uma pergunta, de repente, ela serve de exemplo a muitas outras pessoas, a sem gente dúvida. amplia muito isso. Muito legal. A Maria José também, daqui da capital, Aracaju, qual o procedimento a ser adotado quando houver queda ou descarga de energia que ocasionem danos? Isso já aconteceu comigo, perdi 3 eletrodomésticos. Aqui em Aracaju, infelizmente, isso ainda é bastante comum, muito comum. Primeira coisa que ela tem que fazer é anotar exatamente qual foi o prejuízo que ela sofreu, então quais foram os bens que ela perdeu, ok? Buscar a empresa de distribuição de energia, aqui em Sergipe é a Energisa. Energisa. E aí apresentar à Energisa esse prejuízo que ela sofreu. O ideal também que ela anote o momento, então o dia e o horário que mais ou menos houve essa descarga, por exemplo, Uma sobrecarga, ou a né, sobrecarga, exatamente. E aí a Energisa então vai enviar um perito da própria para avaliar se houve mesmo essa perda do bem, se a razão foi mesmo por culpa da energia, ok? E então ressarci-la pelo bem perdido, certo? Pelo valor do bem que ela possuiu mesmo, não é qualquer valor, é o valor exato do bem, para que ela possa comprar outro. O modelo, o fabricante, exatamente igual. Exatamente, que ela possa comprar outro equivalente àquele que ela perdeu. Perfeitamente. Se por acaso a Energisa discordar disso e ela tiver certeza que foi essa a culpa da perda do bem, ela ainda pode recorrer para a ANEEL, Agência Nacional Reguladora de Energia Elétrica. E aí ela vai reavaliar a ANEEL, reavaliar essa reclamação dela, então buscar a solução correta. É outro exemplo sensacional, porque acontece demais, isso aí é recorrente. Vamos lá para a próxima dúvida, atenção. Renato Santos, ele é de Socorro. Doutor Gustavo, o que fazer quando o fornecimento é interrompido, sem comunicação, mesmo com pagamento de vão lá e cortam a energia? Não, é absurdo isso, um completo absurdo, não podia acontecer de modo algum. A primeira coisa que ele devia fazer, o aconselho, era justamente ligar. Ele não falou qual foi o fornecimento que foi interrompido. A gente pode imaginar de água, de energia. Eu acho o mais comum a energia. Pode ser água, pode ser água também. Até telefone, né? Sim, exatamente. Até telefone. Pode acontecer isso também. Então, mas o ideal é que, assim, para resolver o problema de imediato dele, que ele naturalmente procure essa concessionária que fornece esse serviço e avise. E nesse caso, a concessionária tem que religar o serviço que seja imediatamente mesmo. Não é esperar 24 horas, 48 horas, porque não foi por culpa do consumidor. Certo. Se por acaso houver esse problema de ter que esperar um prazo irrazoável, então ele pode até buscar o PROCON
E mais do que isso, independente do prazo de atendimento, de religação, dependendo do sofrimento, do desgaste que ele teve, ele pode inclusive buscar o judiciário para ter um ressarcimento moral por conta desse desligamento dos irregular. prejuízos decorrentes do desligamento. Eventualmente até por conta de um dano moral que ele possa ter sofrido por essa pausa no fornecimento ilegal. Excelente, doutor. E tem que haver uma comunicação prévia, né? Sem dúvida. Precisa antecipar Nesse isso. caso, se ele estava em dias, não tem nem comunicação haveria, a não ser que fosse uma pausa para conserto técnico. Mas também teria teria que ter. Perfeito, doutor Gustavo. Para fechar, o Everton Vieira, também da nossa capital. Tive problemas de saúde e suspeito que foram causados por um produto. Posso reclamar com relação a isso, doutor Gustavo? Claro, sem dúvida. Interessante, faltou apenas dizer qual foi o produto, para a gente poder fazer uma análise mais específica. Mas, de qualquer modo, nesse caso aqui, é um caso um pouco mais complicado, que tem a ver com um reflexo na saúde dele. Sim. Então, a primeira coisa que eu aconselharia é que ele buscasse informações, por exemplo, se foi um remédio, vamos supor, se o efeito colateral que ele está sentindo, esse problema de saúde, é próprio desse remédio. Então, para ele já ter um indício de que foi, nesse caso, o remédio ou o produto que ele adquiriu que causou o problema. Se não há essa informação, então que ele buscasse o médico que está auxiliando ele para que lhe diga isso, se tem alguma relação ou não. Com base nisso, aí ele já vai estar fundamentado para conseguir, inclusive, reclamar junto à empresa a devolução do valor que foi gasto e, principalmente, ele pode, inclusive, cobrar judicialmente também uma indenização moral, eventualmente, do que ele tenha sofrido e até que a empresa que forneceu esse produto arque com os custos de tratamento dessa situação que ele está passando. Ele está com um problema de saúde, precisa fazer um tratamento. Se a empresa for responsável, fornecer um produto estragado, por exemplo, ela tem que arcar também com esse tratamento dele. Okay? Doutor, deixa eu até te falar uma coisa. Fiquei muito feliz em conhecê-la. É a primeira vez que nós conversamos a respeito. Sim. Meus parabéns. Obrigado. Pelo didatismo. É você saber transmitir. Você tem o conhecimento e você consegue transmitir com muita facilidade e com excelência. Fiquei muito feliz em conhecê-lo. Espero que volte mais vezes para nos esclarecer, para nos informar e para prestar esse serviço tão importante para nós. Tá bom, doutor? Muito obrigado, um ótimo dia. Muito obrigado mesmo, tá? Valeu, querido. São 8h14. Atenção, BG Manhã.